Olá, turminha do quarto ano. Hoje é a nossa quinta aula de filosofia. O nosso livro ainda é o livro 2 e a unidade é a unidade 2. Bom, o capítulo, gente, é o nosso último capítulo do livro, capítulo 3. Arte, ataque ou defesa? Páginas 302 a 310. Os itens abordados serão Platão e o ataque à arte, Aristóteles e a arte, mas o que eu posso aprender com tudo isso? Bom, as atividades estarão disponíveis na agenda eletrônica e elas serão com a lupa na mão, página 304, com a lupa na mão, página 306 e mão na massa, página 308. Primeira questão, somente os itens A e B. Bom, gente, vamos começar pelo Platão, não é isso? Antes de a gente entrar na questão do Platão e a arte, a gente vai conhecer, lembrar um pouco quem era Platão. Na página 304 do livro digital, fala o seguinte: Platão foi um filósofo muito interessante. Ele nasceu 428 anos antes de Cristo e era muito amigo de Sócrates, outro filósofo que você já estudou. Bom, gente, quando a gente fala de 428 anos antes de Cristo, na história a gente estuda os períodos como antes de Cristo e depois de Cristo, ou seja, que é o AC e o DC. E o marco, no caso, seria o que? O nascimento de Cristo, tá bom? Platão aprendeu muitas coisas com Sócrates. Ele era seu discípulo e registrou tudo que ele falava, já que o Sócrates não deixou nada escrito. Depois de tanta bagagem, ele criou a sua própria filosofia. Contribuiu para várias áreas do conhecimento, mas aqui estamos estudando o que ele pensou a respeito da arte. Ou seja, o Platão ele estudou várias áreas de conhecimento. A gente vai focar no que ele falou com relação à arte. Então, vamos lá, aqui eu coloquei alguns tópicos para que vocês possam conhecer melhor a história de Platão. Primeiro, ele era um jovem ateniense, ele nasceu em Atenas, na Grécia, de família aristocrática, ou seja, a família do Platão ela tinha boas condições financeiras, não era uma família carente, era uma família considerada uma família rica da época. O nome dele mesmo não era Platão, era Aristóteles. Só que como ele tinha um porte físico grande, assim, ele tinha as costas largas, os ombros assim bem largos, então eles chamavam ele de Platão. Platão era um apelido que ele tinha desde a infância. Platão significa costas largas, omoplatas largos, e aí ficou como Platão. Ele era praticante de esportes. Lutador. Inclusive, ele participou dos Jogos Olímpicos, né? Que as Olimpíadas foram criadas na Grécia. E ele participou dos Jogos Olímpicos. E ele era interessado em política. Só que depois que ele conheceu Sócrates, ele se desinteressou um pouco da política. Ele era discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles. Então, assim, ele foi o quê? Ele foi aluno, seguidor de Sócrates e foi professor do Aristóteles. O Aristóteles frequentou a academia, que no caso era como se fosse a escola, né, do Platão. Na verdade, com relação a Sócrates, o Sócrates era uma pessoa que ele não escrevia sobre os seus conhecimentos. Então, tudo que ele falava era o Platão que registrava. Então, todos os registros que a gente tem hoje de Sócrates foram através de Platão. Ele escreveu a Apologia de Sócrates, né, que é um texto que narra o julgamento, a condenação e a morte de seu mentor intelectual. Para quem não sabe, o Sócrates ele foi assassinado por conta das ideias dele. Né? Naquela época, a gente não tinha essa liberdade de expressar as nossas ideias. Então, ele foi assassinado. Inclusive, o mito da caverna retrata isso. O Platão queria dizer com o mito da caverna também que as pessoas que estavam presas dentro da caverna, que eram aquelas pessoas que não tinham conhecimento verdadeiro, ele associou as pessoas que assassinaram Sócrates. Bom, ele fundou a academia. A academia foi o nome que ele deu para a escola dele, que é uma instituição de ensino de filosofia, política, ciências, matemática, geometria. Então, na academia você estudava várias coisas. Inclusive, esse termo, academia, ele permanece até hoje, né? Se você for olhar, as pessoas que fazem faculdade, a gente chama de acadêmicos. As disciplinas ministradas são o quê? Disciplinas acadêmicas, né? Então, assim, até hoje esse termo permanece. Ele escreveu a obra A República, que falava o quê? Sobre a política ocidental. Escreveu também a questão do mito da caverna, como eu acabei de falar, que eram as pessoas que estavam presas dentro da caverna, que ele considerava as pessoas que não tinham conhecimento verdadeiro, e as pessoas que estavam fora da caverna eram as pessoas que tinham conhecimento verdadeiro. E outras obras preciosas que também são bem interessantes. E ele formulou as próprias teorias. Mesmo sendo seguidor de Sócrates, ele também criou as teorias dele.
dele fala sobre a questão do mundo das ideias e o mundo sensível. A gente precisa entender o que é o mundo das ideias e o mundo sensível para poder entender o que ele fala da arte. O mundo sensível é o quê? É onde se encontra a maioria das pessoas, aprisionadas do mundo iluminado, ou seja, são aquelas pessoas que só conseguem ver as coisas manipuladas pelos outros, são aquelas pessoas que não têm suas próprias ideias, seus próprios conhecimentos. São pessoas manipuladas. Lembra da questão dos prisioneiros da caverna? O mundo sensível era o mundo de dentro da caverna, em que as coisas elas não eram reais, elas eram manipuladas pelas sombras. E o mundo das ideias é aquele onde o ser liberta-se da caverna e pode lançar o seu próprio olhar para o mundo iluminado. Ou seja, o mundo das ideias, no caso, era o mundo do lado de fora da caverna. O mundo em que eu podia realmente ter as minhas ideias sobre determinadas coisas. Eu não seria manipulada por ninguém. Bom, e sabendo dessa teoria, a gente entra na questão de Platão e o ataque à arte. Na página 303 do livro digital, fala o seguinte. Ele não concordava totalmente com a arte. Ele acreditava que ela era uma cópia muito imperfeita da realidade. Então, para o Platão, a arte ela era uma cópia imperfeita do mundo real. Imagine, se este mundo já era uma cópia do mundo das ideias, a arte seria uma cópia da cópia do mundo das ideias. Ou seja, uma imitação da imitação. E para Platão, isso era muito imperfeito. Justamente por ser uma cópia da cópia, ele acreditava que a arte podia ser uma espécie de enganação, já que não mostrava as coisas como elas realmente eram. Bom, para que vocês possam entender melhor essa questão do mundo das ideias, eu sei que parece ser assim, bem confuso, eu coloquei em tópicos para que vocês possam entender. Primeira coisa, o que o Platão dizia da arte? A arte ela é uma cópia muito imperfeita da realidade. Então, para o Platão, a arte ela era uma cópia. E por ser uma cópia, ela ainda era uma cópia imperfeita do que era real. Ele achava que a arte ela se limitava a copiar a natureza. O mundo, para ele, era o quê? Era uma cópia do mundo das ideias. Você lembra que ele falou do mundo, da caverna? Então, para o Platão, o mundo já era uma cópia do mundo das ideias. E a arte, ela ia fazer o quê? Ela ia copiar o mundo. Então, como a arte copia o mundo e o mundo copia o mundo das ideias, ela era uma cópia da cópia. E assim, ela era uma imitação de uma imitação. Então, por isso, ela seria o quê? Uma enganação. Porque ela era uma imitação de uma imitação. Então, para ele era enganação e era muito imperfeito. Bom, agora a gente vai para o Aristóteles, né? Da página 305 do livro digital. O Aristóteles foi e continuará sendo um dos maiores filósofos da história da filosofia. Sabe por quê? Se hoje você tem aulas de várias matérias, é porque um dia esse filósofo fez a primeira divisão do conhecimento. Ele contribuiu para a ética e para a política, além de ser o fundador de uma nova filosofia. Né? No caso, uma nova área, a metafísica, que a gente só vai estudar bem posteriormente. Até na astronomia ele ajudou. Aristóteles foi um pensador dos bons. Bom, aqui eu coloquei alguns tópicos para a gente conhecer melhor o Aristóteles, né? Bom, o Aristóteles ele nasceu em Estagira, na Macedônia, tá? E ele teve uma sólida formação em ciências da natureza, algo que contribuiu muito para a sua filosofia. Como ele estudou muito sobre a questão da ciência da natureza, a filosofia do Aristóteles era uma filosofia um pouco diferente, tá? Porque ele juntava todos os conhecimentos que ele tinha da natureza dentro da filosofia dele. Aos 17 anos, ele frequentou a Academia de Platão, onde posteriormente tornou-se professor. Então, assim, com 17 anos, ele começou a frequentar a escola do Platão. Por isso a gente fala que ele foi o quê? Um aluno de Platão. E, assim, o Platão costumava dizer que a escola dele era se dividir em duas coisas, teorias e o cérebro do Aristóteles, né? Que ele era um dos grandes pensadores da Academia de Platão. Futuramente, ele se tornou professor de lá. Apesar de ser discípulo de Platão, ele não se manteve na mesma linha de pensamento. Bom, foi o seguinte, ele, apesar de ser aluno do Platão, ele teve as próprias ideias e algumas coisas ele não concordava com Platão de jeito nenhum. Depois que o Platão morreu, ele achou que ele fosse ser o mestre da academia, o que não aconteceu, porque ele não era de lá, ele não era um grego mesmo, né? Então, assim, ele era como se fosse um estrangeiro, ele veio de fora. Então, não aceitaram que ele fosse o mestre da academia quando o Platão morreu, e isso fez com que ele fosse embora. E aí ele começou a ter as próprias ideias e discordar de algumas ideias do Platão.
Ele fundou a própria escola dele, o Liceu, né? E elaborou um sistema filosófico que abordou sobre praticamente todos os assuntos existentes. Ou seja, dentro da escola dele, do Liceu, a gente estudava de tudo um pouco. Estudava geometria, física, química, botânica. Você pode perceber que são disciplinas ligadas às áreas das ciências, né? Porque ele teve formação sólida em ciências e matemática. E quando a gente fala com relação a elaborar um sistema filosófico que abordou tudo, ele abordava tudo dentro da academia dele. Por isso que ele teve essa ideia de dividir as coisas por disciplinas. Bom, ele foi o pai da lógica. O que dizia isso? O pai da lógica. Todos devem pensar com clareza. A gente tinha que pensar bem antes de agir com tudo. E foi aí que entrou uma nova filosofia. A questão do uso da razão, do uso da lógica. Ele sistematizou e separou o conhecimento filosófico da antiguidade. Antigamente, estudava-se tudo misturado. Aí ele criou um sistema e separou. Hoje vocês estudam tudo separado, né? Língua portuguesa, filosofia, redação, artes, porque há um tempo atrás, muitos anos atrás, o Aristóteles teve essa ideia. Ele escreveu sobre diversos assuntos, né? Ética, política, ciência, metafísica, lógica. Os livros do Aristóteles trazem diversos assuntos, já que ele estudava de tudo um pouco. Ele, ao contrário do Platão, que a gente fala que as ideias algumas eram diferentes, ele acreditava na existência de um só mundo. Ou seja, não tinha um mundo sensível, o mundo das ideias, era um mundo só. E a diferença era o quê? Era como cada um tinha conhecimento sobre o mundo. Bom, então, o que o Aristóteles pensava com relação à arte? A gente já viu o que o Platão pensava, então a gente vai ver o que o Aristóteles pensava, né? Ao contrário de Platão, ele não pensava na arte como uma imitação, nem uma imitação do mundo. Ao contrário, ele dizia que a arte ela não copiava, mas ela produzia um novo jeito mais criativo de olhar o mundo. Ou seja, ela não era uma cópia, ela era uma maneira diferente, nova, de ver as coisas. A arte podia produzir um mundo melhor ou um mundo pior do que realmente ele era. Isso ia depender o quê? Da intenção do artista. Ou seja, você podia ter uma visão de que o mundo era maravilhoso ou de que o mundo era ruim. Isso ia depender do que o artista tivesse a intenção de passar para quem estava olhando a sua obra. A arte era uma forma de aprender melhor sobre o mundo. Então, para o Aristóteles, a arte era uma maneira de você aprender mais sobre o mundo. Por quê? Porque você ia ver o mundo sob o ponto de vista de uma outra pessoa. Então, você ia ter o quê? Uma nova ideia. Então, aqui eu coloquei os tópicos, né, sobre os pensamentos de Aristóteles com relação à arte. A arte produz um novo jeito de ver o mundo. Ou seja, você ver o mundo pelos olhos de outra pessoa, uma coisa nova para você. Pode produzir um mundo melhor ou pior, né? Que a gente quer dizer um mundo melhor ou pior, esse mundo está entre aspas, porque assim, maneiras de ver, né? Dependendo do ponto de vista do artista. E é uma forma de aprender mais sobre o mundo, é aquela história. Quando eu converso com uma pessoa, eu aprendo sobre os pontos de vista daquela pessoa. Então, quando eu olho uma obra de arte, que eu vejo o ponto de vista de um artista, eu vou aprender sobre o ponto de vista dele, podendo concordar ou não. Bom, e o que a gente pode aprender com tudo isso que a gente viu com relação à arte, com relação à percepção, com relação a Aristóteles, Platão, Sócrates, por aí vai? Mais do que ficar atacando ou defendendo o ponto de vista, é importante refletir sobre o que podemos aprender com tudo isso. Ou seja, o nosso objetivo aqui não é atacar ou defender ponto de vista de ninguém, mas aprender com os pontos de vista das outras pessoas. Ou seja, eu aprendo escutando o que o meu colega tem a me dizer. A filosofia proporciona reflexão sobre pontos de vista muito diferentes de uma mesma coisa ou questão. Eu sempre falo para vocês que a filosofia ela não tem esse negócio de dizer o que é certo e o que é errado. A gente tem pontos de vista. E aí a gente pode estar concordando ou não, mas sempre a gente está adquirindo conhecimento com pontos de vista diferentes. O interessante é pensar sobre todos os pontos de vista, né, e ver o que é possível aprender com cada um, o que cada visão pode ensinar sobre a vida. Ou seja, o importante não é eu estar criticando ou dizendo que o meu colega está certo ou está errado, mas eu estar aprendendo algo novo com o que alguém está me dizendo. Esse é um aprendizado que devemos levar para sempre, em tudo que fizermos. Em vez de discutir com o colega sem pensar muito no que dizer, que tal observar o que você pode aprender com uma visão diferente? Ou seja, ao invés de criticar, ao invés de dizer você está errado,
aprendam sempre com pontos de vista diferentes. A gente tem que aprender sempre a estar adquirindo um novo conhecimento. E isso é um caminho muito bom a se seguir. Bom, gente, eu termino a minha aula hoje deixando uma mensagem para vocês. O poder do ser humano não está na sua musculatura, né? Não está na força dele, mas na sua inteligência. Os fracos usam a força e os fortes usam a sabedoria. Augusto Curry. Então, assim, eu espero que vocês estudem cada vez mais e se dediquem cada vez mais. Nós conseguimos concluir o nosso livro 2, tivemos êxito, né, nessa caminhada. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido a nossa aula. Espero também vê-los em breve. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!